Flamengo, o Malvadão. São 2 meses de Jorge Sampaoli. Nesse período, foram... A alegria do Eduardo, que vai acabar a data FIFA e o Malvaldo vai voltar. Vai, Eduardo. 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ele assumiu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Está na segunda colocação do seu grupo na Copa Libertadores. Vai se classificar. Está classificado, na verdade, né? Só uma questão de primeiro e segundo, mas deve ser o segundo colocado. E vai encarar o Atlético Paranaense nas quartas da Copa do Brasil, o Furacão, que está sem técnico. Essa é a situação. Nesse período, não, mas vai os ter destaques técnico, individuais... Lá em julho vai ter técnico. Quem não tem técnico é o São Paulo para jogar com o Atlético Paranaense. Os destaques individuais desde a chegada do técnico são os seguintes. O Pedro, 9 gols em 12 jogos. O Sampaoli recuperou o Gerson, né? A melhor fase do Gerson desde que ele voltou é agora. Tem 4 assistências e 11 jogos. Escalou no lugar dele, né? Ajuda um pouco. Também. E o Everton Cebolinha, 4 assistências, 16 jogos. Também está tendo bastante espaço. Volta lá, Eduardo. Quanto daqueles 3 são titulares, o Sampaoli? Volta a tela, vamos lá. Desses, titular, o Gerson. Só. Né? O Everton Cebolinha não, o Pedro também não. Entra, sai e tal. Vamos para outra tela. E aí, o grande cara, né? Nessa fase Sampaoli. O volante? Pois é. Uau! 12 jogos, 10 como titular, 1 gol, 2 assistências, 26 desarmes. É o cara, um dos destaques do time do Sampaoli, volante. Aí, tem um revezamento no gol. Veja só, são 16 jogos do Sampaoli, 8 jogos com cada goleiro. O Santos jogou 8 vezes, tomou 11 gols. O Matheus Cunha jogou 8 vezes e tomou 5 gols. O Matheus Cunha também é da fase melhor, né? O Santos é da primeiro momento ali. E aí, a dupla, Pedro e Gabigol. Jogando juntos os dois, foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 6 gols do Pedro, 2 gols do Gabigol. Separados também foram 6 vitórias, em vez de 3, 1 empate e 1 derrota, com 3 gols do Pedro. E 3 do Gabigol. 79% de aproveitamento quando eles estão separados e 50% quando eles estão juntos. É assim que está o Flamengo do Sampaoli. Tá aí. Para a gente começar o papo com essas telas, Arnaldo Ribeiro. Acabou o quarteto, quinteto, sexteto, acabou inclusive a dupla, praticamente. É verdade. Né? Essa é uma das coisas desse novo Flamengo com o Sampaoli. Lembrando, mais uma vez, o Flamengo adentra no seu semestre, o segundo semestre. Bom, primeiro, né, eu acho que a gente está analisando a parada de um técnico que não tinha parado até então, né? Então, esses números são aqueles números dos jogos na sequência do Sampaoli. A gente tem, coincidentemente ou não, acho que não coincidentemente, nos 4 primeiros lugares do campeonato, o Flamengo Malvadão, já entre os 4 primeiros, o Palmeiras, um trabalho de 3 anos, não de uma parada, o Botafogo, um trabalho de 1 ano e pouco, uma grande surpresa, e o Atlético Mineiro, um trabalho que nem começou ainda, do Filipão. Flamengo, Atlético e Palmeiras já estavam entre os principais candidatos a esse Campeonato Brasileiro por conta dos elencos que possui, né? Mas são coisas muito diferentes. 3 anos de trabalho, 1 ano e pouco, alguns jogos como o Sampaoli e nenhum jogo ainda, o Atlético do Filipão. Mas eles estão na disputa, né? No páreo, levando em consideração que o Botafogo e o Galo já não tem mais a Copa do Brasil, foram eliminados da Copa do Brasil. Não é que tem que comemorar, foram eliminados de forma taxativa. O Botafogo perdeu nos pênaltis do Atlético Paranaense e o Galo perdeu daquele jeito para o Corinthians. Bom, posto isso, o Flamengo mudou nas mãos do Sampaoli. E essas telas mostram isso. Ele mudou em termos táticos, em termos anímicos, em termos de postura e também em termos de escalação e de nomes, aqueles nomes decantados e todos os... por isso você fala de quarteto, dupla. Começando por esse setor, na frente, ele forma duplas, não exatamente Pedro e Gabigol. Pode ser Pedro e Gabigol, sim, pode ser Pedro e Arrascaeta, pode ser Gabigol e Pedro. Pode ser Gabigol e Arrascaeta, desculpa. 2 dos 3 jogam, né? Nunca jogam os 3.
ao contrário de outros técnicos. O Dorival Júnior colocava, o Vitor Pereira colocou, em alguns jogos ele ousou tirar um deles e deu no que deu, né? Gabigol reclamou na final do estadual. Com o Sampaoli, sutilmente ele reveza os seus atacantes, né? O Gabigol teve uma lesão, não grave, mas ficou fora um tempo. Agora o Pedro foi para a seleção, o Arrascaeta não foi convocado, ele vai revezando essa... Mas a principal mudança para mim é no meio. O Flamengo era um time sem meio de campo desde que o Dorival saiu. E com o Sampaoli, aos poucos, não é só pela presença do Eric Pulgar, é pelo aproveitamento do Gerson em outra função e pelo trabalho que o time faz agora na zona central do campo, que pode ser marcação-pressão, mais desarmes. Então, é um time que está ganhando uma cara nova. Ele já não é um time pronto, né? Mas ele é um time que tem uma cara nova em relação a essa transição do time campeão do Dorival, que perdeu o João Gomes, o time que não ganha nada, aquela escalação do papel do Vitor Pereira do início do ano, e agora ele passa a ser um postulante, não pela tradição do Flamengo melhorar no segundo semestre, mas porque o técnico parece ter encontrado um caminho. E o caminho do Sampaoli é um caminho de alterações a cada partida. Então, até nisso, o torcedor do Flamengo tem se acostumado. A Marília falou, qual que era o titular da tela? O Gerson, Pedro e Cebolinha. O titular é o que menos jogou partidas. Né? Não tem um time reserva, nem um time titular, mas tem muita rotatividade. É assim que ele trabalha. E acho que o Flamengo está se encontrando nessa forma. Não é uma coisa sólida ainda. A gente tem que ver qual adversário o Flamengo vai enfrentar no mata-mata da Libertadores. Pode ser um primeiro de grupo forte. O Atlético Paranaense era um adversário desafiador no momento do sorteio pela tradição, pelos últimos confrontos. Agora a gente não sabe qual Atlético Paranaense que vai, com quem que vai, qual o técnico, qual a situação. Pode ser bom para o Flamengo esse rebuliço no Atlético Paranaense há 20 dias da partida, ou 15 dias da partida. Então pode ser bom para o Flamengo essa situação na Copa do Brasil. E acho que, mesmo antes da troca de treinador desse caminho, com o elenco que o Flamengo tem, é aquele time que você julga ser capaz de lidar com 3 frentes. Né? Então, os problemas de elenco que outros têm, os problemas de reposição, quando um titular não está bem, quando o titular está machucado, quando o titular está suspenso, o Flamengo tem menos. Então, o Flamengo é candidato, sim, às 3 frentes, mesmo que de uma forma tanto quanto casual, porque planejamento não houve. Né? Vem cá, eu esqueci, eu apresentei você, não? O Ronaldo Moura, em relação da ala São Paulina desse programa, cada vez pior. A âncora pulou a apresentação do porque agora eu vou assumir o canal. Vai ser canal claro Eduardo e Marília. Apresentou. Não fale uma coisa dessa. Não, ele falou sempre, acho. Foi o primeiro, foi o segundo. Marília, Arnaldo. Segundo, também não vamos exagerar. O Massa, o Malvadão voltou diante de todo esse negócio aí. Tem essa parada aí, talvez o São Paulo é da ala Malvadão voltou. técnico que aproveita bem o tempo para treinar. Tem alguns pilares, né? Pilares. O time tem alguns pilares. E eles não... Esses caras que eu vou citar aqui não se modificaram muito. O Matheus Cunha assumiu a posição como goleiro. O Fabrício Bruno como um líder lá atrás. E líder do elenco, pela postura, pelas entrevistas e tal. O Wesley pela vitalidade, Ayrton Lucas idem, né? Então você vê que não tem essa de colocar Felipe Luiz, Davi Luiz, todo mundo junto, que não vai funcionar. Vai ganhar de ninguém. Como diria nobre Arnaldo Ribeiro. Arnaldo. Certo? Aí você vem pro meio campo, não é coincidência, entra Pulgar e Thiago Maia, não é um só. E Gerson, ponto. A partir daí, esses jogadores têm esta base que o Sampaoli encontrou, né? E ela vem junto quando a gestão parece que entra em sintonia com ele, quando libera o Marinho, avisa que como é o nome dele? O Vidal não vai ficar, né? Você começa a perceber que há um convencimento lá dentro, mesmo sem ter informação, de que o Sampaoli tem alguma autonomia para lidar com isso. Então, a partir desse momento que você tem esta base que eu coloquei aqui, você vai encaixando as peças. Entendeu? Gostando ou não o Gabigol, se tiver que sentar no banco, vai sentar. Não sentou ainda. Quem senta é o Pedro. Reparem.
né? Porque o Gabigol se machucou e tal, e vamos lá. Então, a partir daí, você pode fazer o jeito que o Flamengo quiser. O Everton Ribeiro foi banco em alguns jogos, né? O Arrascaeta, a mesma coisa, certo? E como ele vai lidar com essa, né? Com essa coisa da magnética aí, que tem que pôr todo mundo para jogar. Se colocar todos para jogar, você vai ficar muito frustrado, Eduardo. Realmente não vai rolar esse segundo semestre maravilhoso. Se ele partir desse princípio de que ele precisa ter um time mais jovem, mais marcador e mais interessado pelo jogo quando o Flamengo não tem a bola, a qualidade técnica sobra. Então, o Gerson reviveu numa posição que é mais a dele, né? O Pulgar, que estava ali, empoeirado, né? Tá uma prateleira ali, ninguém sabia, não tinha volante. Pensando em negociar. Pensando em negociar o Pulgar, né? Ele entra e dá uma estabilidade para o meio-campo, ao lado do Thiago Maia, que é outro jogador muito importante nessa visão. Surge o Fabrício Bruno como liderança, você tem a vitalidade do Wesley, que embora às vezes meio estabanado pela idade, é um jogador muito importante, é uma válvula de escape muito importante, que o Flamengo tinha com o Dorival, só que era com um jogador muito contestado, né? Que jogava pelo lado direito. Nem precisa falar o nome dele, que vocês sabem de quem que eu estou falando. E aí ele equilibra o time. Ora com 3 zagueiros, ora com 2 e um zagueiro ficando um pouco mais, ora com Ayrton Lucas de ala, ora com Ayrton Lucas mais recuado. Pereira de lateral já jogou. Entendeu? E o Cebolinha ganhando também minutos. Por quê? Porque tem vitalidade, porque é um jogador que entra no intervalo ou entra no segundo tempo e tem capacidade de mudar o ritmo do jogo. Às vezes, não tecnicamente, né? Eu esperava mais da carreira dele tecnicamente, com poder de decisão. Acho que ele pintou melhor do que está nesse momento. Mas também era outro que estava ali, contratou e ninguém usa, não joga, não tem muito sentido, porque partia-se do princípio que era Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse é, no imaginário, o Flamengo ideal, e ainda tem que arrumar um lugar para o Bruno Henrique, capaz de alguém tirar o Thiago Maia e botar o Everton Ribeiro de 5. Sabe? Não vai funcionar, sabemos que não vai funcionar. Então, este princípio que o Sampaoli encontrou dá bons sinais, né? Eu ainda acho o número de derrotas elevado, mas, cara, o cara assumiu, tem um monte de jogo, não tem tempo, né? Trancou a folga dos caras. Tudo isso também a gente tem que analisar no pacote. O que eu espero dele na parada? Que esse time do Flamengo tenha mais consistência defensiva. Para frentemente não é um problema. Defensivamente esse time ainda mostrou problemas antes da parar. Eu tenho dúvida sobre o que você falou, queria saber da Marília, sobre se a torcida vai querer quinteto, sexteto. Vai. Eu acho que esse negócio já é uma página virada. Acho que todo mundo já sacou que, cara, com o Sampaoli não vai ser assim, o time está aí há 10 jogos sem perder, se aproximou dos primeiros colocados, tá caminhando bem, eu tenho dúvida. Que a torcida vai querer, eu não tenho dúvida nenhuma, que não vai... Se continuar ganhando. Se a torcida vai querer, ele não vai colocar. Se ele continuar ganhando, tem lastro. Vai cobrar, não. Olha aí. Olha aí se com o Bruno Henrique recuperado, ele pode ser banco. Eu acho que... O que importa é ganhar, tá? 3 frentes, ganhando. 3 frentes para jogar um aqui, outro vai entender uma coisa, vai querer outra. Não, mas o que eu quero dizer, eu acho que a torcida entendeu o modo Sampaoli. O cara vai usar o tal na Copa do Brasil, aí depois vai inverter, esses caras vão sempre estar jogando. Eu entendo que a gente não possa ser nem imediatista quando começa o trabalho e nem agora a gente pode fazer o recorte de 60 dias e achar que foram 60 dias assim. Faz 20 que está assim. Sim. Faz 20. Então. Desde a vitória sobre o Fluminense. Sim. Porque o primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil deveria ter ganho. Veja bem, foi um bom trabalho, jogou melhor, foi 0-0. A torcida não estava satisfeita com 0-0. Não estava. Que... E aí, continuou tendo o processo de amadurecimento. Então, o Flamengo talvez seja o time que mais em viés de alta saia para a data FIFA. Porque não é que o Palmeiras tenha piorado, mas o crescimento do Flamengo dá a impressão que é o time que sai com mais fôlego para o segundo semestre malvadão.
né? O Palmeiras é mais estável, então não tem grandes alterações, e o Flamengo é o time que está oscilando lá embaixo e termina esses últimos 20 dias dos 60, desde o jogo contra o Fluminense, que emendam, e assim, são 10 jogos sem perder, não é isso? Sim. Isso, acho que é a sequência. Só que há uma sequência, quando ganhou do Corinthians por 1-0, não estava bom. Só o resultado não estava bom. Então, eu acho que sai melhor. O histórico do Sampaoli é que os treinos fazem bem. Essa janela de parada só trouxe, entre aspas, notícia boa. A última notícia do Flamengo antes de sair para a data FIFA é o gol do Bruno Henrique. Agora saiu o Marinho, vai sair o Vidal. Então, assim, o Flamengo está colecionando notícia boa. Sim. Né? Não está colecionando problemas na data FIFA. Ao contrário, mesmo sem jogar, as notícias no Flamengo agradam a coletividade. Acho que a tendência do Flamengo, tem sido a tendência do Flamengo do segundo semestre, que é consertar o rumo com dinheiro no meio do caminho. Então, paga uma multa, contrata outro técnico, manda embora o jogador, contrata um monte de outro jogador. Tem sido a operação do Flamengo de 19 para cá. E está funcionando. Portanto, não dá para só criticar, ainda que às vezes seja mais por sorte do que por juízo, mas tem funcionado. Eu só acho de verdade, até pelas últimas declarações do Sampaoli, e eu não vou ficar com o recorte dos 60 dias, então, eu vou ficar com o recorte do Fluminense para cá, me parece um crescimento consistente, uma melhora progressiva e consistente. Você vê repetição, não estava acontecendo isso, um dia ganhava, outro dia perdia. Um dia ganhava, depois perdia, entregava o jogo com um a mais. Agora não, você está vendo um crescimento consistente. Eu só acho que a torcida vai querer, sabe por quê? Nesse meio de semana, o Sampaoli falou assim, a torcida tem razão de reclamar se ganhar jogando mal. Ele falou isso. Sim. Não, mas isso porque é o estilo Flamengo. Então casa muito, entendeu? Não dá para ser curador do gosto alheio. O gosto do Sampaoli é esse, o gosto da torcida é esse, tem tudo para dar certo. Mas ele dá munição, porque ele falou que a torcida tem razão de reclamar se o time jogar mal e ganhar. Mas eu acho que depois de tanta cacetada que tomou aí, perdeu todo mundo no começo do ano, não sei o que e tal, acho que já está diluída essa história que todo mundo tem que jogar. Vai ter que jogar o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro, o Gerson, o Everton Ribeiro, todos os caras. Acho que a torcida já entrou nessa, não vai ser isso. Não é exatamente uma consciência tática que a gente está falando, é uma consciência do desgaste das principais estrelas, aquilo que você falou, começou a cair nas costas dos jogadores, sobretudo depois da segunda partida da final com o Fluminense. Então, é como se os jogadores não se bancassem mais. Certo. Né? Que é aquela coisa, põe os 5 para jogar, eles... Hoje, mesmo em relação ao principal ídolo, o Gabigol tem contestação, né? Então, talvez case essa situação e o Sampaoli tenha percebido e tenha feito... assim, jogar de uma forma, sei lá, não digo vistosa, mas envolvente, também é o estilo do Sampaoli. O Sampaoli não é um técnico que vai... Esse é o ponto para mim. Sempre foi. Nesse aspecto, o Flamengo foi buscar um técnico que tem a ver com o estilo do Flamengo, não tem a ver com escalação igual a todo jogo. Isso nunca teve. Outro ponto, o Marcinho tocou num ponto bem importante, que faz parte do processo de chegada de um técnico ainda mais estrangeiro. E que faz a comparação com o Palmeiras estar lá longe, embora o Flamengo tenha time para competir com o Palmeiras, a comparação com o Botafogo estar lá longe, embora o Flamengo tenha um elenco superior ao do Botafogo. O Marinho e o Vidal, esses citados, um já saiu, o outro está saindo, foram os primeiros a terem chance com o Sampaoli. É verdade. E aí, porque ele tinha trabalhado com os caras. E a impressão da torcida do Flamengo, esse cara vai privilegiar os amigos, os conhecidos, sobretudo o Vidal, que fez parte da história da seleção chilena inteira, como líder da seleção chilena. Não é pouca coisa, não. O melhor momento da seleção chilena na história. E o Marinho tinha sido o jogador dele na época do Santos, não tão brilhante como foi na época do Cuca, mas foi. A impressão, e aí, 60 dias, não vai dar para esses caras, melhor a gente fazer outra coisa. Ele não tem esse apego, ele cumpriu o ritual. E acho que isso faz parte da conquista do grupo de jogadores, né? Você... tal, conhece, tal, e depois você vai sentindo. Olho no olho, né? O que fez o Dorival, lembra? O primeiro jogo, colocou todo mundo, não deu certo, ele chamou até o Diego Alves, exatamente, né? Com um outro estilo, mas o olho no olho. Sim. Outra coisa que chamou muita atenção nessa semana da parada, visita dele com os principais líderes do time às categorias de base. Foi lá com a turma, foi lá falar
Esse ele fez no Santos, fez no Atlético, ele tem esse estilo. Ele gosta de saber o que está acontecendo, ele gosta de visitar, ele gosta de promover uma integração. Se tivesse perdendo todo mundo, ele nem ia sair para ir com os caras no Urubu. Foi, né, entrevista dele para Flá TV, contando da vida dele. Ele fincou os pés, pau. Ninguém achava que fosse tão rápido. Foi rápido. Com uma sequência de jogos, derrotas, time que não consegue fazer valer a superioridade numérica e tal. Eu acho que a primeira etapa ele passou bem. Vocês perceberam que o Vitor Hugo é o 13º jogador? Então, esse é um jogador que fez falta. O 12º é o Everton Ribeiro e o 13º é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo que estava também na poeira, né? Tomando pó. Tinha machucado o pé e é um jogador que tem a vitalidade para cumprir o triângulo ali no meio de campo. Tem sido super importante. O que o Matheus França, que ainda é importante, era para o Vitor Pereira, o Vitor Hugo tem sido para o São Paulo. Então é um passo atrás no campo, né? Então o Vitor Hugo tem feito gols, tem sido a primeira substituição, o cara tem muita vitalidade, é canhoto, é bom jogador. Então eu acho que ele dominou o espaço, né? Agora, o time ainda não está completamente azeitado, não é uma máquina de jogar bola, mas o simples fato de ter resgate de alguns jogadores e, sobretudo, a confiança da torcida faz com que ele tenha passado bem da primeira etapa até essa pausa. E eu acho assim, com 3 competições, mas acho que vai diluir um pouco essa coisa de ter que ter todos em campo o tempo todo, entendeu? Porque em algum momento vão estar 2 ou vão estar 3, né? Eu não acho que tem que estar todos, mas eu acho que a torcida quer que Não, sim, então, mas acho que talvez cause um efeito, como tem muito jogo, eu concordo com você, acho que a torcida do Flamengo tem isso em mente, mas como o Sampaoli também tem um modelo de jogo propositivo, de deixar o time no campo de ataque, com os zagueiros mais elevados, de sufocar o adversário, não deixar o adversário sair jogando, talvez essa sequência de jogos maluca que o Flamengo vai ter, salvo engano, são 8 jogos em 25 dias, para quem tem 3 competições, né? Ele consiga amenizar essa questão de o Arrascaeta não está no banco, não está em campo, mas está o Pedro. O Pedro não está o Gabigol. Talvez ele consiga amenizar isso. Ponto. Se ganhar. Se perder, meu amigo, né? E tem um esforço... Não tem margem. Não vale pra eu não sei se vocês repararam... Não. Pro Flamengo é diferente, é outro patamar. Não, se o Palmeiras começar a perder, não vão falar tem que contratar, tem que não sei o quê, tem que entrar não sei quem. É que acho que o seu torcedor normalmente é assim, né? Mas no Flamengo tem um negócio diferente. Mas é que o Flamengo já perdeu o que podia. Esse ano tem pouquíssima margem aí de tolerância. Sim. E tem uma coisa aí, vocês perceberam como o Sampaoli está fazendo questão de ficar enamorado do Flamengo? Claro. Né? Ele é muito inteligente, ele não tem sido aquele cara explosivo, não deixa o presidente, talvez não deixe o Landim entrar, não sei, mas não deixa o presidente entrar, faz questão disso, daquilo. Ele tem sido doce, né, nas declarações, faz um afago na torcida, não é? Porque ele sabe que se aquilo convulsionar, é o primeiro a ir para a ebulição, né? Tá. Você imagina um vulcão, okay? O vulcão sobe, quem que está lá no céu? São Paulo, ele se equilibrando. Então ele tem feito esse trabalho também midiático, é importante, sempre dissemos aqui que isso é muito importante, se comunicar, de dar uma... Né? A torcida tem razão mesmo, quando o time joga bem tem que cobrar, tem que ganhar jogando bonito, não sei o quê, e aos poucos, sabe, ele vai colocando juventude no time. É o ideal para esse time do Flamengo, cara, é largar essa marra. Antes da parada, e eu não sei, mas eu estou olhando aqui os 4 últimos jogos do Flamengo, recorte dos 4 últimos jogos do Flamengo antes da parada. 2-0 contra o Fluminense, clássico. Chutou o Fluminense da Copa do Brasil. 4-1 no Vasco, daquele jeito. Todo o primeiro tempo, né? Depois, 2-1 contra o Racing de virada, era o jogo da Libertadores e tal, venceu. Virada não, mas... Virada não, verdade, 2-1. Gol no final. 3-0 no Grêmio. Então, é esse recorte que eu fiz, do Fluminense para cá. Pois é. É aí que é contundente, Tudo Maraca, consistente. Né? Tudo Maraca. Tudo Maraca. Do Maraca. Aí que é contundente, é produtivo, você vê evolução, os jogadores todos, tudo deu certo nesses jogos aí. Sim.
Inclusive, o adversário foi muito mal, né? Que outro time da Grêmio, na finalização, foi muito mal. O pior desses jogos é o Grêmio. Veja assim, ó, vamos lá. Mata-mata num clássico não é mole. Então, não. O pior futebol do Flamengo, que mais correu riscos desses que você falou, e ganhou de 3 a 0. Foi contra o Grêmio. Foi 3 a 0. É isso, mas é o que fica, eu sei, mas é o que fica o resultado. Mas se eu deixar de ver o jogo para olhar o resultado, eu não preciso sentar aqui. É só olhar o resultado. Ganhou, tá ótimo. E o jogo mostrou um monte de outras coisas, inclusive o jogo contra o Racing. Claro que você ganha, elimina o seu rival. Maravilhoso, não tem discussão. O resultado, como diz Arnaldo, é imperativo, ponto. Aí você vai fazer um clássico contra o Vasco, né? As primeiras 2 chances do jogo são do Vasco, não interessa. Você vai lá, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. O problema é do Vasco, não é do Flamengo, certo? Quando você vai jogar com o Racing, você faz 1 a 0, toma o gol de empate e empata depois das mudanças que ele fez. Então, não foi um jogo fácil. Foi um jogo bem difícil para o Flamengo e Racing. E o jogo contra o Grêmio estava 1 a 0 até o finalzinho do jogo, quando o Flamengo abriu mais 2 gols e mereceu a vitória, foi bem, mas o Grêmio perdeu um caminhão de gols. Então, se você tiver essa mesma situação representada em campo e o teu adversário for um pouquinho melhor em termos de qualidade, tá com medinho. Você vai sofrer. Não quer dizer que não haja uma evolução clara, que os números mostram, né? Agora, uma coisa é eu enganar o torcedor do Flamengo que está em casa. Falar, mas antes da parada, tá voando, não tem problema nenhum, tá tudo certo, agora é o malvadão, pegou, decolou. Meu irmão, eu peço a você um pouco de calma. O time da Série A teve 4 resultados assim, os últimos 4. Não teve. Tem algum outro? Nem o Palmeiras. Mas assim... Que ganhou o Palmeiras enfiou a goleada no Grêmio, que é o Grêmio, maravilhoso. Cara, é o recorte do jogo. Não. Entendeu? O Renato fez um monte de coisa errada no jogo. Eu acho que entendeu? Esses 4 jogos, 4 grandes vitórias, tiveram seus momentos. O Flamengo não é um time estável ainda. Mas aí que tá. Ele já conseguiu. Mas está no caminho de ser. Ele já conseguiu muito resultado sem ser estável. Por causa da qualidade. Essa é a projeção que a gente faz. Então, assim, o Flamengo está vivo nas 3 frentes sem estar tendo trocado o técnico, trocando o sistema de jogo. Então, assim, ele já conseguiu, mesmo sem ter solidez, muito resultado importante. Na Copa do Brasil, eliminou o rival. Na Libertadores se classificou, mesmo não se classificando na posição correta. Então. E no Campeonato Brasileiro, ele derrotou adversários importantes no primeiro turno. Então, assim, ele chegou na parada, mesmo sem ser o time confiável ainda, já com resultados que lhe permitem sonhar com as 3 frentes. É mais ou menos o que aconteceu, naquela época, por isso que você fica lembrando sempre do ano passado, quando troca o técnico, o Dorival vem para promover a reformulação do time e tal. De repente, em um mês, acontecem sequências de resultados que depois, com ajuste, permitiu que o time arrancasse. Então, assim, mesmo sem ter solidez, sem ter sido implacável nas partidas boas que fez o Maracanã, ele conseguiu os resultados. E isso nunca é ruim. Mas por que a gente diz que não é confiável? O time é vulnerável, é instável, tem momentos, toma bola na trave todo jogo, não consegue controlar o jogo. Quem é confiável? O Palmeiras é confiável. Só, o Botafogo não é, só o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo é confiável. É confiável? É confiável. Toma muito pouco gol, perde muito pouco, né? É o que... Aliás, né, mesmo na eliminação da Copa do Brasil, o Botafogo levou até os pênaltis. Perdeu um jogo por 1 gol, ganhou o outro por 1 gol, perdeu nos pênaltis. Mas não é um time instável o Botafogo, né? Não é. O Flamengo ainda não está no outro estado. É só uma questão da comparação. 3 anos de trabalho, 1 ano e pouco de trabalho e 20 dias de trabalho, 60 dias de trabalho. O Flamengo Sem Limites aqui, ele fala assim, o Palmeiras também passou o perrengue contra São Paulo, Bragantino e Vasco. E aí? Não é uma comparação. Mas é o... Que é o Flamengo contra o Flamengo. Nós estamos falando do Flamengo, certo? Mas você está pegando o retorno. Você está pegando o segundo turno, o primeiro turno inteiro, quase. Perrengue contra o Vasco. Nós vamos comparar o quê? O turno do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo? Por exemplo, sei então, lá. o Palmeiras está melhor. Não, claro que está melhor. É líder do campeonato. Não, vice-líder. Mas a gente acredita mais no Palmeiras do que no Botafogo.
nesse momento, a gente acredita mais no Palmeiras do que no Flamengo. A questão, eu acho que nessa comparação, é a estabilidade do Palmeiras em todos esses últimos anos. Sim, o Palmeiras não é líder do campeonato. Sim, o Palmeiras não está em primeiro lugar. No grupo dele da Libertadores ainda, tem que confirmar. Sim, o Palmeiras pegou um clássico nas quartas de final da Copa do Brasil.